Você já imaginou poder viver até 100 anos? Ou superar aí e ultrapassar, né, os 100 anos? A gente vai conhecer daqui a pouquinho o livro, já vou mostrar para vocês. Mas antes, bater um papo com ele que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, Dr. Cláudio Ambrósio. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um prazer estar com vocês. Antes da gente começar, a gente selecionou pontos importantes aí, que vêm do que você acredita que sejam coisas que a gente tem que estar claro, alerta, né, prestando atenção, que pode trazer essa longevidade. Mas eu queria começar mesmo esse nosso papo te perguntando de onde veio essa ideia de pensar num livro que traz o assunto. E se você viver mais de 100 anos? Me conta qual foi o ponto de partida. O ponto de partida é que eu tenho atendido cada vez mais pacientes que querem cuidar da saúde e não só da doença. Então, é muito comum a gente receber hoje no consultório uma pessoa, doutor, eu vim aqui para fazer um check-up, por exemplo. Uma coisa que não era tão comum há algumas décadas atrás. Então, as pessoas vêm se preocupando cada vez mais em se melhorar, ser a melhor de si mesma, né? Ser a melhor versão de si mesma, né? Então, a partir disso, eu comecei a perceber toda a tecnologia que existe hoje na área médica e de saúde que favorece um aumento da expectativa de vida, como a gente já está vendo que está acontecendo, né? Sim. Não sei se você lembra, mas quando a gente era criança, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa idosa e era mesmo inapetente, não tinha capacidade para laboral, por exemplo, né, para trabalhar. Hoje, uma pessoa de 60 anos é completamente rígida. Uau. A gente considera uma pessoa mais idosa hoje por volta dos 80 ou um pouco mais. Isso tudo numa mesma geração. Né? A gente percebeu essa diferença em uma geração. Então, foi essa percepção do que tem acontecido na clínica, no meu consultório, que me fez estudar mais a fundo isso, todas essas tecnologias que vêm fazendo a pessoa viver mais e melhor. E colocar isso num livro, porque não dá para falar tudo isso para um paciente numa consulta. Entendi. Aí eu falei assim, não, vou colocar num livro que dá para a pessoa entender bem, um vocabulário simples, para a pessoa leiga. Quase que um manual mesmo, assim, né? Para a gente chegar nessa questão. E claro, a gente tem coisa que vai depender da gente mesmo. Então vamos colocar na tela aí alguns dos pontos importantes que a gente tem que saber para chegar lá com muita saúde. Olha lá. Vida longa e saudável é possível. É quase um mantra. Eu diria que essa frase, a gente falou de hipnose hoje, como é que você entende, então, essa questão? O que a gente tem que relacionar que é possível? Olha, são muitas coisas que podem ser feitas. Uma grande coisa, por exemplo, que pode ser feita hoje são exames genéticos, que já existem aí, até no Brasil mesmo nós já temos. Então, por exemplo, você pode, assim que um bebê nascer, você fazer um exame genético nele, e saber qual é a melhor alimentação para ele. Tá. Ou seja, o neném, ao nascer, ele consegue fazer exames e falar, ó, você nasceu para comer feijão, mas não nasceu para comer lentilha. E esse exame que ele fizer ao nascer serve para a vida inteira, porque não muda a genética dele. Entendi. Da mesma forma, você pode fazer um exame genético para saber qual tipo de medicação, que é a farmacogenética, que pode ser melhor para ele. Por exemplo, qual o melhor tipo de antibiótico ou antitérmico, por exemplo. Tá. Então, são exames genéticos que, ao nascer, ele pode já saber para a vida inteira, coisa que há poucos anos atrás não tinha. De fato, é uma questão interessantíssima. A gente já teve a oportunidade até de mostrar e falar um pouquinho a respeito do assunto. Hoje eu diria assim, está aí, mas a gente sabe que também envolve uma questão de um gasto que também não é para a população em geral. É algo ainda, vamos dizer assim, para poucas pessoas. Então, assim, temos essa possibilidade e eu acredito que a sua expectativa da medicina é que isso possa ficar popular amplo, para que todo mundo tenha, né? Isso, como toda tecnologia, ela começa mais cara e como ela vai popularizando e aumentando o volume, isso vai caindo, o valor é o natural. Tá. Vamos para o próximo ponto, olha lá na tela. Envelhecer significa conviver com doenças e falta de qualidade de vida? Não necessariamente. Isso vai depender de como você vive, qual é o estilo de vida que você tem. Nós temos pessoas, por exemplo, que eu conheço, que são pessoas de mais idade, mas que fazem frequentemente atividade física, que observa os sinais do organismo, os sinais do corpo, e com isso ela tem uma qualidade de vida muito melhor
do que um mesmo paciente com a mesma idade, com o mesmo peso, por exemplo, mas que nunca cuidou. E muito pelo contrário, tem gente que ainda é tabagista, tem gente que excede no álcool, por exemplo, é sedentário. Então, são pessoas que têm toda uma característica para poder facilitar o aparecimento de doenças. E até pessoas mais jovens, né? Às vezes você compara, eu vejo aí, porque eu corro, então, na corrida, que é um esporte super democrático, quando você olha, tem pessoas já numa idade que, como você disse, hoje a gente considera realmente que não estão bem longe de considerar a terceira idade, que tem um gás e um pique muito maior do que muitas meninas de 20, 25 anos. E isso é muito Não comum, é muito comum. Isso é bastante comum quando a gente lida com essa medicina preventiva, que é o que a gente está fazendo, que a gente fala, né? Que quando uma pessoa não está necessariamente doente, mas quer ficar ainda melhor, é uma medicina preventiva. Ela está se prevenindo para que ela permaneça daquela forma ou ainda melhore ainda mais, né? Tá certo. Próximo ponto na tela. Avanço da medicina versus longevidade. Então, além da questão dos exames genéticos que você colocou, a gente conta com muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, uma coisa bastante simples, uma atividade física, hoje você achar uma academia perto da sua casa, por exemplo, ou um local onde você possa correr, que é o seu caso, não tem custo nenhum, né? O custo quase zero. E também você ter uma boa alimentação não significa uma alimentação cara, significa uma alimentação adequada. Você vai comprar no mesmo supermercado e de repente você vai gastar até menos, porque você vai comer menos guloseimas, né? Menos produtos industrializados. Então aqui no Brasil, graças a Deus, nós somos um grande produtor, né? Agrícola e tudo mais. Então isso é o básico da saúde, que é a alimentação, atividade física e as coisas que o próprio governo oferece, como a vacinação, por exemplo. Isso já resolve muita coisa da saúde da pessoa. Então, você consegue ter um estilo de vida adequado sem muito gasto. Por exemplo, estamos tendo agora a vacinação de sarampo. Sim. Então, a sarampo já foi um problema de saúde pública gigante há muitos anos atrás, né? Hoje não é mais. Né? Assim como tem a vacina de sarampo, tem muitas outras vacinas que já as pessoas já não falecem desses problemas que já existe a vacinação. Assim como vai ter novas vacinas no futuro, Sim. que hoje ainda é um problema. Né? E que hoje não vamos falar aí do vírus e tal, até porque não é o assunto, né? Mas é claro que a gente lembra, estamos vivendo esse momento, todos, né? Todos nós juntos estamos vivendo esse momento. E claro que ter aí toda a cautela, prevenir, fazer o que já, né, todo mundo tem dito da questão da higiene, então lavar realmente mais as mãos com o sabão, ter lá o seu álcool gel, tomar alguns cuidados. Eu, por exemplo, a gente acabou comentando, enfim, vou colocar entre parênteses, brinco com os meus convidados quando chegam aqui, que eu vou cumprimentar, você fala, puxa, você veio de algum lugar, assim, gentilmente eu tenho perguntado, né? Não, Carol e tal. Claro, né, gente, de uma forma assim, eu pergunto gentilmente, mas eu acho que vocês também, quando a gente vai conversar com uma pessoa que você não vê há um tempo, poxa, não custa perguntar, né? Você acabou de voltar aí dos lugares que a gente tem acompanhado, que o foco está um pouco maior. Então, enfim, foi só um parêntese da nossa conversa, que eu acho que é atual, então a gente tem que falar, mas é um tema para outro programa. O que eu queria tocar no assunto, que você comentou e chama muito atenção, a questão que você comentou hoje, a gente pode gastar pouco e já ter um estilo de vida mais saudável. As pessoas ainda têm um pouco de dúvida nessa questão, porque quando você diz comida, eu penso na feira, que de fato é mais barata do que o supermercado. Mas as pessoas pensam nos produtos que são vendidos como os produtos saudáveis, mas que também são produtos mesmo, e que, claro, vão custar mais caro do que aqueles que são de pacotinho e não vêm com esse logo de um produto saudável. Então, eu queria que você comentasse, aproveitando esse item, a questão de fato da alimentação. O que é para você essa mudança do estilo de vida, que pode custar menos, que eu acho importante a gente tocar nesse assunto, mas que vai nos levar à longevidade. O que você destacaria na alimentação? Eu destacaria que o primeiro ponto é que o alimento natural é o ideal, ou seja, eliminar embutidos, eliminar, na medida do possível, os industrializados. Então, isso já é um grande grupo de alimentos que você já elimina e que, por si só, já faz com que a pessoa esteja alimentando melhor.
Agora, é muito importante a pessoa também entender, entrando um pouquinho mais a fundo, mas ainda dentro dos alimentos mais simples e saudáveis, que são os alimentos não industrializados, a necessidade de cada um é individual. Então, às vezes, uma pessoa já tem um probleminha de saúde, ou uma doença de base, ou uma tendência genética, uma história familiar de determinada doença, que outro não tem. Então, mesmo dentro do grupo de alimentos simples e saudáveis que você encontra facilmente, talvez seja mais indicado você consumir mais um produto do que outro. Então, essas peculiaridades são muito individuais e isso é abordado durante uma consulta para a pessoa ter uma individualização, porque quanto mais específico a alimentação, melhor o resultado e menos efeitos colaterais ou possíveis efeitos adversos que pode acontecer até com a alimentação. Por exemplo, uma pessoa que toma muito café, refluxo, por exemplo. Né? Então, o próprio alimento, mesmo ele sendo saudável e natural, em exagero ele pode trazer malefícios. E tudo isso é orientado para o paciente. É verdade. Próximo item, então, na tela, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Olha lá. Os hormônios e o envelhecimento. Eu achei esse um dos capítulos mais importantes dessa história da longevidade, né? É verdade. Porque com o passar dos anos, é natural que haja uma queda nos hormônios, tanto do homem quanto da mulher. No caso da mulher, é muito conhecida a menopausa. No caso do homem, é menos falado, é a andropausa. Por que é menos falado? Porque a mulher, quando ela tem essa queda, a queda ela é muito rápida. Então, ela sente muitos sintomas e ela procura ajuda. Procura o médico, reclama, tem os fogachos, não dorme direito, fica irritada. Então, ela procura ajuda. Já no caso do homem, como a queda ela é mais lenta e insidiosa, vamos dizer assim, ele não tem a percepção de que ele está indo para o buraco, vamos falar assim. Então, com o passar dos anos, ele não tem essa percepção e por isso ele não tem um alerta para buscar ajuda. Então, na andropausa, inclusive, tem alguns autores que dizem que uma das coisas que faz com que as mulheres, em média, vivem mais do que os homens é porque a mulher já tem o hábito de ir ao médico, no ginecologista, desde mocinha, tem que ir todo ano, então o ginecologista já pede um check-up. Já o homem não tem essa cultura, né? E quando tem a necessidade com mais idade, que seria a andropausa, ele não tem a percepção da necessidade de ir. A mulher tem a percepção da necessidade. Então, isso pode ser um dos fatores que faz com que a mulher tenha uma expectativa de vida mais alta do que o homem, isso a nível mundial. Eu vou colocar o próximo tema, mas ainda acho bacana a gente discutir um pouco a respeito da questão hormonal e até ouvir sua opinião da reposição hormonal, dos bioidênticos, o que hoje a gente tem, né, que é possível, que pode ser uma boa indicação para alguns resultados positivos. Mas antes eu vou colocar o próximo tema na tela, olha lá. Tratamentos preventivos devem começar em qual idade? Então a gente vai relacionar tudo isso ainda à questão hormonal e que tratamentos seriam esses? Olha, no que diz respeito à geriatria, vamos dizer assim, as pessoas precisam começar a pensar por volta dos 30 anos, seria o ideal. Lógico que existem várias linhas de colegas que preferem dizer uma idade um pouco mais avançada, outros menos avançada. Isso no que diz respeito à geriatria. Mas eu acho que hoje, com todos os recursos que já existem, que inclusive no livro a gente ressalta muito isso, na verdade os cuidados podem começar logo ao nascer, né? Por exemplo, quando você faz o teste do pezinho, já é um cuidado. É verdade. Não é? Você vai saber se você tem problema de tireoide já no teste do pezinho e vários outros problemas que podem atrapalhar o desenvolvimento de um bebê. Então a pessoa nasceu, já começa a prevenção. Né? E o teste do pezinho é um excelente exemplo para vocês. Mas após o teste do pezinho, tem muitas outras coisas que podem ser feitas ao longo da vida, desde a infância, adolescência, fase adulta e terceira idade, que hoje está cada vez maior, né? Então, e aí, eu vou colocar a perguntinha do público, já a gente discute um pouco mais a questão hormonal, tá, gente? Que eu acho que é uma parte bem importante aí da longevidade. Na tela, então, quem escreveu pra gente? Obrigada, Pablo, um beijo. Apoio social ajuda na longevidade? Olha, eu acredito que uma pessoa que tenha o emocional, né, a parte emocional mais saudável, e isso passa por o apoio social, quando você está apoiando, você está tendo uma convivência, você está se relacionando, então isso torna você mentalmente mais saudável, isso contribui para o organismo, porque evita de você somatizar as doenças, né? E isso é mais que comprovado hoje, né, doutor? Sim, com certeza. É terapia, né? É uma terapia ocupacional.
no fundo, essa questão até da forma como as pessoas têm esse entendimento mental e conseguem passar por problemas que não é que aquilo não está acontecendo e que a pessoa não está sentindo, mas que conseguem passar de uma forma mais inteligente, o corpo se manifesta melhor, né? Sim. Até, já vou puxar então o nosso assunto da questão hormonal. A gente sabe que um estresse a mais vai modificar um cortisol que vai trazer também muitos outros problemas. Sim, uma coisa puxa a outra, dependendo da intensidade do problema, da frequência do problema, né? E também a gente depende de 3 fatores: a intensidade, frequência e a permanência ou não daquilo que originou, né? Então, esse reflexo no organismo vai depender de todos esses fatores. Inclusive, a pergunta que veio do nosso telespectador, ela cai justamente nessa pergunta que você acabou de dizer, porque a terapia ocupacional, que trata a mente, tem um reflexo positivo no organismo. Minha mãe é terapeuta ocupacional, um trabalho muito lindo. Não só de reabilitação de membros, mas ele que... A mudança está aqui, né? Exatamente. É fantástico. Desculpa, Glaucia, tem mais perguntinha? Tá, temos mais um tema aí na tela, olha lá. Reflexos do tabagismo e da ingestão de álcool no envelhecimento. Olha, A pele é a primeira, né? Pá. Não, o reflexo é negativo, né, gente? É bem sabido por todos que o tabagismo, o álcool, não é uma coisa adequada para para ninguém. Mas socialmente uma pessoa consumir um tanto de álcool que seja plausível, né, e depois ainda compensar isso de outras formas, porque a gente também não pode falar para a pessoa não ter uma vida, porque eu tenho muitos pacientes que têm vida social muito intensa. Então, eu falo com os pacientes que a gente tem que negociar isso, né? Então, às vezes ele bebe um pouquinho ali, um vinho, a gente já estipula qual tipo de bebida, a quantidade. Então, é lógico que ele vai manter a vida social, mas dentro de uma razoabilidade do que ele vai consumir. Ele tem que organizar o gasto desse vinho, isso, né? Depois ele vai compensar de outra forma, por isso que eu falo que é negociar. Então, você faz isso, mas depois você faz aquilo. Você compensa. No fundo, tem uma conta também envolvendo que são, claro, escolhas, né? Quero fazer isso, mas então diminuo o meu impacto fazendo aquilo. Isso funciona. Eu acho que dentro dessa questão. E é legal que quanto quanto mais o paciente se abre com o médico e a gente entende o estilo de vida dele, fica mais fácil a gente poder ajudar, porque a gente, entendendo o problema, a gente consegue identificar melhor as soluções específicas para aquela pessoa. Tá aí. Dá tempo de mais perguntinha? Não dá, já encerrei tudo. Encerrei tudo que podia e que não podia. Doutor, para fechar, você é a favor da reposição hormonal dos bioidênticos? Enfim, que com segurança o paciente tem esse recurso hoje, essa estratégia? Eu sou a favor da reposição hormonal desde que a pessoa não tenha nenhum impedimento clínico, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha tido, por exemplo, um câncer de mama, né? Ou outras restrições qualquer. Então, existem as indicações precisas para isso, é por isso que existe a medicação, né? A medicação, ela tá aí, ela é legalizada no mundo inteiro, é para esse objetivo. Mas tem que usar sabendo o que está fazendo, com juízo e sempre pesando o risco-benefício. Para aquela pessoa especificamente, é melhor que faça ou é melhor que não faça? Então, é uma decisão meio que individual, mas a princípio eu sou a favor, desde que não haja um impedimento clínico naquela pessoa. Perfeito. Vou agradecer então hoje com a gente, Dr. Cláudio Ambrosio. Quem quiser saber mais do trabalho dele lá no Instagram, @doutorabreviado Cláudio Ambrosio, tudo junto, doutor abreviado Cláudio Ambrosio, tudo junto. Vou deixar um telefone para vocês, que é o 0 operadora 32. É um WhatsApp, é o 988940001. 0 operadora 32 988940001. E o livro tá aqui. Vou mostrar para vocês, ó. E se você viver mais de 100 anos? Interessante mesmo. O que a ciência traz de novo para você e sua família em saúde, longevidade e estética. Muito legal, a Deus, doutor. O pessoal tem gostado bastante. Parabéns, viu? E assim Obrigado. a gente vai ajudando as pessoas. Obrigada, te espero numa próxima oportunidade.